Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, quero compartilhar hoje com os irmãos uma história que está registrada no Velho Testamento, e é uma história muito bonita. Em alguns momentos vocês vão ver que foi uma história triste, mas ao final foi uma história vencedora. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre um livro da Bíblia que é uma novela. É como se fosse uma peça, uma novela que você vai vendo os capítulos e vai vendo o desenrolar da trama. E no final tem um final feliz. Eu queria começar com vocês a leitura do livro de Jó, no capítulo 3. Eu queria ler para vocês o verso de número 24, Jó 3, 24. O tema da nossa meditação hoje é como Deus restaurou a vida de Jó. Então pode ser a restauração da vida do Jó. Jó vivia um momento especial e muito produtivo da sua vida. Ele vivia no auge da sua vida com a sua família, mas ele passou por um momento muito difícil. Algo aconteceu na sua vida que desestruturou a sua vida. Sua vida pessoal foi profundamente atingida, sua vida familiar foi atingida, sua vida econômica foi atingida, de modo que olhando para a vida do Jó antes e olhando para a vida do Jó depois, a gente pode dizer que ele passou por uma tragédia. Foi de fato uma tragédia. Se você olhasse alguns meses atrás o que aconteceu com algumas famílias lá no Rio Grande do Sul, quando aquelas enchentes ocorreram, você via famílias todas destruídas. Famílias que passaram por tragédias grandes. Perderam suas casas, perderam suas propriedades, perderam seus parentes. Uma tremenda tragédia que muitas famílias viveram. Pois esse Jó viveu uma tragédia também, uma tragédia grande. E a Bíblia fala como ele tratou dessa tragédia, como Deus esteve presente na vida dele, direta e indiretamente, como os amigos se aproximaram dele e o que eles fizeram, como foi que ele tomou uma consciência do que aconteceu e como Deus restaurou a sua história e lhe deu um final vitorioso. Então isso é um aprendizado para nós, porque todos nós passamos por provações às vezes difíceis, provações às vezes irreparáveis em alguns aspectos. Mas o fato é que no meio dessas provações, no meio dessas lutas, como é que nós reagimos? Como é que nós enfrentamos? Como é que nós nos portamos no meio das lutas, das dificuldades, das experiências vividas, semelhantes a essa de Jó, ou diferentes, mas de igual modo impactantes sobre as nossas vidas. Queria falar com vocês hoje como que Deus trabalhou esse processo na vida de Jó e como Deus foi reconstruindo a vida do Jó e como Jó terminou vitoriosamente, onde ele tinha todas as possibilidades de terminar negativamente, de terminar destrutivamente. Então, a vida do Jó é um processo que passa aos nossos olhos como uma novela, e a gente vai vendo capítulo por capítulo. Eu queria mostrar para vocês esta parte, de tanto gemer, não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. Olha o que o Jó está dizendo. Ele vivia um momento, ele diz assim, eu não consigo comer, eu só consigo gemer. Meus gritos de dor se derramam como água. Por que ele está dizendo isso? Porque momentos antes, ele tinha uma família muito bonita, tinha uma propriedade muito produtiva, tinha recursos muito grandes, mas da noite para o dia, aquilo foi se deteriorando. E nós entendemos na Bíblia que foi uma ação diabólica na vida dele, uma ação demoníaca. E aquilo veio crescendo
um problema atrás do outro, uma destruição atrás da outra. E ele foi vivendo aquilo. Chegou um ponto que ele estava tão abatido, tão abalado, que a sua mulher chegou para ele e disse assim: por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Por que ela estava falando isso? Porque ela era uma má pessoa? Não, porque o sofrimento dele era muito grande. Ele acabou sendo um homem atacado por diversas situações, e o seu corpo também foi uma ferida dolorosa. E no meio de tudo isso, ele vai experimentar um sentimento de como que nós enfrentamos as dificuldades quando elas acontecem conosco. Como que nós atravessamos os nossos desertos. Como que nós atravessamos os nossos caminhos difíceis. Como que nós atravessamos as nossas provações na vida. Ah, mas o Jó é uma situação... Não, a provação do Jó foi uma. A sua pode ser outra. E a minha pode ser outra. Mas todos nós, direto ou indiretamente, experimentamos provações nas nossas vidas. Às vezes, é uma experiência que você não contava com ela, como, por exemplo, recentemente, uma pessoa muito amiga chegou e disse: foi constatado que eu tenho um câncer e ele está avançado e a minha situação é bastante perigosa e talvez eu não tenha como continuar a minha jornada. Às vezes você tem uma empresa, ela vai à falência e aquilo que você construiu durante vários anos, da noite para o dia desaparece como uma fumaça no tempo. Às vezes você tem um bom casamento e por alguma razão, a certa altura você vê que começam a acontecer situações e tudo parece contribuir para que aquilo se torne um problema irreversível. E você não se dá conta muitas vezes que começa pequeno. O rio Amazonas começa com um olho d'água. Só que esse olho d'água começa a crescer, crescer, crescer e se torna um dos maiores rios do mundo. Mas começa com um olho d'água. Começa com uma pequena nascente. Então, essas tragédias que acontecem nas vidas, ainda hoje estamos ouvindo aqui um missionário falando de filhos que foram criados por famílias, cuidadosamente acompanhados, mas a certa altura, por influência de outros amigos, se descambaram para o caminho do crime, às vezes, para o caminho das drogas, para o caminho do vício, e então depois se tornaram pessoas perdidas até de si mesmas, sem saber como conduzir suas próprias vidas, e se tornaram moradores de rua. Então a mãe que olha para isso vai pensar que é o quê? Uma coisa simples, normal, natural, ou vai pensar que é uma tragédia na sua experiência pessoal, que é uma dificuldade? Então, quando você olha para o mundo ao seu redor, você pode verificar, se não na sua vida, e graças a Deus que não é na sua vida, mas em muitas vidas você vai ver situações de pessoas que fogem do seu país, que fogem da sua terra natal, por questões as mais variadas. E às vezes perdem tudo que construíram nos dias anteriores, nos dias passados. E isso traz sobre essas pessoas uma dor, uma perda, uma sensação ruim. Pois o Jó passou por uma grande perda, por uma sensação de desestruturação da sua vida, por uma situação que ele considerou como uma punição geral de Deus na sua própria vida. Ele lamentava. Então, eu quero compartilhar essa história com você essa noite, para você perceber que tem lições aqui que vão nos ajudar a tomar algumas providências, alguns cuidados, para que nós evitemos o que pode ser evitado. Mas você vai ver como que nós podemos desenvolver espiritualmente algumas atitudes que vão nos ajudar a superar. Veja aí o capítulo 5, de 1 a 7. Jó, capítulo 5, de 1 a 7. Vamos ler um pouco do cenário e de como Jó se sentia. Grite por socorro, mas alguém responderá?
qual dos anjos o ajudará? Jó está dizendo assim, mesmo que você grite por socorro, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te apoiar? Quem é que vai te amparar? Sabe por quê? Porque Jó se sentia absolutamente desamparado. Ele falava a respeito de si mesmo que era um homem bom, que era um homem correto, que era um homem justo, que era um homem decente. Mas ele olhava para a sua vida e não via razão pela qual ele devesse estar sofrendo do jeito que estava sofrendo. Não havia nele indicativos de que ele obrigatoriamente devesse passar por essa situação. Mas lá estava ele sendo vítima, no entender dele, de uma injustiça, porque ele não achava que tinha que passar por isso. Ele não identificava nele um motivo para passar por isso. Mas ao longo do livro, eu sugiro que vocês leiam o livro, e nas próximas quarta-feiras eu quero desdobrar um pouco desse livro para a gente fazer uma leitura maior. Mas só, veja o verso seguinte, vamos aí até o verso de número 7. Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram suas colheitas, mesmo quando protegidas por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra. Às vezes nós não vemos de onde vem o mal, não sabemos por que porta ele entra na nossa vida, não sabemos qual é a trilha que o mal persegue para realizar o seu intento negativo, destrutivo e ruim nas nossas vidas. Mas lá na história do Jó tinha um elemento espiritual por trás. Havia uma obra satânica e diabólica dentro daquele processo. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não enxergamos, mas muitas vezes nossas vidas são atacadas por forças espirituais que a gente não vê, porque elas são obras espirituais que ocorrem no ambiente celestial, no ambiente espiritual. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter o cuidado de saber que as nossas vidas estão e podem estar expostas a perigos espirituais, além dos perigos normais, que são os perigos do mundo que nós vivemos, da sociedade onde nós vivemos e das escolhas que nós fazemos. Mas pode ser que por trás de toda a situação do Jó estava uma obra satânica e diabólica. O que aconteceu com Jó? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. Então chegou um tempo que o Jó disse isso a respeito dele. Eu não tenho nenhuma chance de sucesso na situação que eu estou vivendo. Veja agora, por favor, Jó teve uma fartura e agora ele está vivendo uma dificuldade. A provação do Jó, não sei o que está acontecendo comigo, ele disse. Jó disse assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. E ele não sabia mesmo. Ele não sabia porque era um elemento espiritual ao qual ele não teve acesso. Então ele estava vivendo uma situação que ele não controlava, uma situação que ele não podia entender. Aí começa a surgir no coração dele uma angústia. Olha a angústia do Jó. Eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas certas, mas eu estou sofrendo uma tragédia. Você já viu alguém que parece uma pessoa boa, que não tem situações ruins assim, aparente na sua vida, e de repente essa pessoa é alcançada por uma tragédia, por uma situação que ela não consegue controlar, uma perda que ela não consegue evitar, uma situação que ela não consegue administrar? Pois o Jó estava nesse momento indeciso, porque tudo devia estar correndo bem na vida dele. Mas naquele cenário, ele vive uma tragédia e começa a ter a sensação de uma vida desestabilizada, de uma vida sofrida
de uma vida assim adoentada, de uma vida que ele não conseguia explicar a causa ou a razão. Era o inesperado que aconteceu na vida dele. Muitas vezes acontece o inesperado na nossa vida. Já aconteceu o inesperado na sua vida? Já aconteceu alguma coisa na sua família? Já aconteceu alguma coisa pela qual você não esperava e com a qual você não contava? Às vezes ocorre esses elementos inesperados. E o Jó estava ali. Então, nesse cenário que ele está indeciso, ele está confuso e ele está dialogando com Deus a respeito disso, e ele entende que o céu está fechado para o seu diálogo. É como se Deus o deixasse agora atravessar um momento de provação e ele vai experimentar a solidão. Ele vai experimentar a falta de um relacionamento natural com Deus, porque parece que Deus não responde às suas orações, não responde os seus apelos, não quer entrar num diálogo com ele, e ele está absolutamente só, no fundo do poço. Mas aparecem 3 amigos que vão visitá-lo. Esses 3 amigos vão provavelmente tentar explicar o que está acontecendo com Jó. Esses 3 amigos são Bildade, Zofar e Elifaz. Esses 3 amigos vão aproximar-se do Jó e vão dar para ele uma interpretação do que está acontecendo com ele. Você já viu uma pessoa vivendo uma tragédia e as pessoas interpretam a tragédia? Isso foi alguma coisa de família, isso é uma herança maldita, isso foi uma escolha insensata, isso foi uma falta de cuidado, isso, foi aquilo outro. As pessoas, às vezes, aparecem no cenário e fazem algum tipo de juízo sobre a dor do outro. Já viu isso acontecer? Já viu? Alguém faz um juízo sobre a dor do outro. E esses 3 elementos, eles vão entrar num diálogo. Eles falam e o Jó responde. Eles falam e o Jó responde. Eles dizem que o Jó provavelmente tinha tido uma vida onde ele tivesse algum deslize, algum pecado oculto, alguma coisa que ele não queria confessar e, por conta disso, ele estava sofrendo. Então, a tese deles é: não poderia você sofrer ou passar por uma tragédia se você é um crente sincero, se você é uma pessoa de Deus. Como é que você vai estar sofrendo uma situação dessa natureza? Não acontece muito? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. É o inesperado da vida. Situações que às vezes não dependem de você, nem da sua escolha, mas o contexto dentro do qual você vive pode contribuir para você experimentar alguma coisa que, ao seu ver, pareça uma injustiça. Mas você está vivendo porque você está envolvido num cenário e num contexto. E esses amigos do Jó, o primeiro chega e diz: não é possível você viver o que está vivendo se você é um servo de Deus. Não tem como explicar que um servo de Deus viva o que você está vivendo. São aqueles que acham que porque você é crente, você não pode sofrer, não pode ser provado, não pode ser tentado, não pode cair numa tentação, não pode viver uma situação adversa e uma situação difícil. Mas aí o Jó responde: mas eu olho para a minha vida e eu não vejo isso que você vê. Eu não vejo isso que você consegue ver, ou pelo menos que você entende ou presume que vê. Esse é um grande problema na vida, quando nós somos julgados pelas pessoas que não estão no nosso lugar, que não sabem a nossa história, que não conhecem a nossa experiência, mas têm a maior facilidade de formar um juízo sobre nós, formar um juízo sobre a nossa vida, formar um juízo sobre o nosso caminho. Então aqui está uma lição. Jó não tinha, do ponto de vista dele e do relato bíblico, nenhuma situação ética ou moral que justificasse aquele momento que ele estava vivendo. Mas olha só, aquele homem que foi lá disse que ele tinha pecados ocultos, que ele não queria comentar, nem queria confessar, por isso estava pagando as consequências da sua dor, da sua tragédia.
Já viu acontecer isso no cenário? Já viu acontecer em algum lugar perto de você? Certamente você já viu. Certamente a gente vive isso até na família, vive isso na igreja, em outros lugares. As pessoas podem atribuir a um irmão ou a uma irmã uma situação que aquele irmão ou irmã não viveu, não está vivendo, embora esteja às vezes passando por uma tribulação, por uma dificuldade, um problema. Então nós temos que ter muito cuidado sobre esse julgamento. Tanto esse Zofar, quanto esse Bildade e esse Elifaz, eles três fizeram esta mesma observação sobre o Jó. Cada qual abordou um momento especial da vida do Jó, cada qual fez uma consideração sobre o Jó, mas todos eles atribuindo a Jó uma vida que não tinha correção, por isso experimentou a tragédia ou a provação. Mas o Jó respondia para eles: eu não vejo isso na minha vida. Eu não olho para isso na minha vida, porque o meu relacionamento com Deus é um relacionamento certo. Meu relacionamento com a lei é um relacionamento certo. Mas eu estou sofrendo isso e eu acho que Deus é injusto comigo. Os amigos achavam que ele era injusto com Deus, porque ele dizia que não tinha nada e tinha, segundo eles. Ele achava que Deus era injusto com ele, porque ele não tinha nada pelo que ele pudesse estar sofrendo aquilo, e ele achava que Deus tinha desamparado, Deus tinha deixou de prestar atenção nele, deixou de olhar para ele, e ele estava então abatido. Ele chegou a dizer ao longo do livro que é melhor que o homem não nascesse do que nascesse e tivesse que experimentar isso. A vida do indivíduo, segundo ele, Jó, era uma vida de sofrimento. Mas ele tinha se esquecido que ele viveu um momento especial da vida dele. E foi um momento muito vitorioso, muito abençoado. Só que a vida, às vezes, tem altos e baixos. Naquele momento, ele entendia que Deus o havia desamparado. Mas agora, ele está vivendo esse momento. Esses três elementos tinham essa posição: você está sofrendo porque você tem uma conta com Deus. E Jó disse: eu não tenho uma conta com Deus, estou sofrendo por outra razão que eu não conheço. Então, eles queriam convencer o Jó que o Jó precisava passar por uma revisão da sua vida e precisava de um arrependimento, de um quebrantamento. E o Jó disse: mas eu não tenho de que me arrepender no sentido que vocês estão me tratando. Então, o livro de Jó é esse contexto. E o que nasce no coração do Jó? Uma angústia, porque ele era uma pessoa boa, mas ele não tinha acesso a Deus, Deus não estava falando com ele, ele estava no silêncio de Deus. Ele tinha pessoas espirituais que foram lá na hipótese ou na suposição de ajudá-lo, mas ao invés de ajudar, acrescentava cada vez mais a angústia dele, e ele está nesse cenário. Aí aparece, esses três se ausentam, e aparece um quarto, chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Eliú. Eliú aparece agora, e ele vai conversar com Jó, mais ou menos na mesma direção dos outros, mas ele vai dizer assim: eu sou mais jovem do que eles. Não entrei na conversa porque eles tinham mais sabedoria do que eu. Mas agora ele vai dizer assim: mas é preciso que a gente busque o entendimento desta coisa. A gente busca a compreensão do que está acontecendo. E ele então vai estimular o Jó a desenvolver o seu entendimento, a sua compreensão das coisas que estavam acontecendo. E ele passa por esse processo, vários capítulos, o diálogo do Eliú com o Jó, a respeito da situação de sofrimento do Jó. Ele começa a falar das coisas de Deus com o Jó, e o Jó começa a ter uma compreensão, até que Deus faz uma revelação especial para o Jó. Depois desse processo, dessas pessoas, Deus resolve dar uma revelação para o Jó. E quando ele vai dar essa revelação para o Jó,
o Jó vai começar a perceber que ele tinha uma compreensão de Deus que era muito menor do que o entendimento que ele alcançou depois que ele percebeu a obra de Deus na vida dele. Então, veja só, eu anotei aqui, ele diz que o Jó, capítulo 32, aqui no capítulo 32 de Jó, esse Eliú vai falar que Deus dá ao indivíduo que passa por uma tragédia o entendimento daquela tragédia, o entendimento daquele problema. Por que Deus dá um entendimento? Porque Deus quer que você faça uma leitura correta a respeito de você mesmo. A Bíblia quer que você faça uma reflexão, uma reflexão clara, com intenção de encontrar uma resposta de Deus para o cenário dentro do qual você vive. A Bíblia diz que ela é uma espada, a palavra é uma espada penetrante, que vai lá no interior da alma e serve para discernir as intenções do coração. Então, o que aconteceu com essa palavra do Eliú? Chegou no coração do Jó e o Jó começou a pensar, começou a refletir. E Deus então começa a conversar com ele. Ele diz assim: você sabe quem fez o mundo? Aí o Jó começa a pensar: quem fez o mundo? Você sabe quem colocou as manchas no leopardo? E assim Deus vai falando com ele, passo a passo. Você sabe. Aí foi construindo na cabeça dele uma cosmovisão do poder de Deus, do controle de Deus sobre as situações, do controle de Deus sobre as espécies mais variadas. E aí a amplitude da mente de Jó vai se abrindo e Jó vai compreendendo que ele está agora falando com o Senhor, que ele tanto buscava, mas não encontrava, porque talvez ele estava muito focado na sua dor, no seu problema. Ele não estava focado no Senhor, Deus poderoso, que podia dar um sentido a tudo isso. Muitas vezes a gente olha para o problema, a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a crise, mas aqui Deus está chamando a atenção do Jó para ele olhar para a grandeza dele. E Jó estava vivendo um momento dentro da história geral de Deus. Muitas vezes você está dentro da história que Deus traçou para a sua vida, mas você está num ponto, você está num momento, nem a sua vida começou ali, nem terminou ali. Ali é um trânsito da sua vida, e o Senhor vai revelar para você naquele momento coisas que você não entendia, você achava que a vida não valia a pena. Jó achou que era melhor não ter nascido, era melhor ter sido um natimorto, ele disse. Era melhor que eu morresse no ventre da minha mãe, era melhor que eu não nascesse, era melhor que eu não vivesse isso, era melhor que eu não conhecesse essa experiência. Mas Deus falou com ele: é diferente. Não olhe para o seu problema, olhe pelo Senhor a quem você se vincula pela fé. Olhe no Deus poderoso da criação. E quando Jó faz essa transição de olhar para a sua vida, achar que era muito justo, achar que era muito correto e que não merecia aquela punição. E Deus olha também para os amigos dele e diz assim: eu não mandei esses amigos lá para fazer essa carga pesada sobre o Jó. E Deus termina essa coisa tão interessantemente, que quando Jó abre os olhos, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia por declarações a seu respeito. Mas hoje os meus olhos te veem. Olha que diferença grande. Quando você sabe de Deus, porque você ouviu falar de alguma maneira sobre Ele e de alguma maneira os feitos que Ele fez. Mas Ele não é o Deus da sua experiência. Ele não é o Deus do seu entendimento profundo espiritual. Ele é o Deus sobre quem você ouviu falar. Jó também viveu esse momento. E ele mesmo disse: eu era um homem próspero. Aos olhos da sociedade eu era um homem espiritual. Mas aos olhos de Deus eu era uma pessoa que sabia de Deus superficialmente. Eu sabia de Deus algumas coisas teoricamente,
mas agora os meus olhos, passando por essa tribulação, passando por essa provação, passando por essa perda, os meus olhos perceberam um Deus diferente daquele que eu imaginava que ele fosse. Agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos conversam contigo. Então Jó acerta a sua vida com Deus. E Deus começa a fazer um processo de restauração na vida do Jó. E o processo de restauração é interessante. Vamos ver capítulo 42, versos de 1 a 9. Então Jó respondeu ao Senhor. Agora você vai ver, isso aqui está no final da história. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Então Jó nunca perguntou pelos planos de Deus. Ele falava da sua integridade. Mas ele podia estar falando da sua integridade, mas Deus queria que ele entendesse o propósito de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida? Só queremos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos faça prósperos, queremos que Deus... Mas um dia, por qualquer motivo, o diabo pode resolver fazer uma ciranda com a vida da gente, e a gente vai pensar: por que Deus me abandonou? Porque o meu foco não era Deus, o meu foco era a minha prosperidade, era a minha bênção. O foco era aquilo que eu podia receber por me qualificar como herdeiro. Mas o que aconteceu com Jó foi que ele partiu para uma experiência profundamente espiritual, e a partir disso Deus fez uma revelação especial para ele. Então vamos ver aí o verso. Deus pergunta para ele: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Jó questionou, os amigos de Jó questionaram, e o Deus pergunta assim: quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Quantas vezes questionamos a Deus? Quantas vezes questionamos as situações ao nosso redor? Isso nos leva a uma responsabilidade de avançarmos no conhecimento do Senhor, no conhecimento dos propósitos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Muitas vezes a gente pensa que vida eterna é quantidade de tempo. Vida eterna é qualidade de conhecimento, de entendimento, de relacionamento. Vida eterna é você entrar na esfera infinita de Deus, e Deus infinito entrar na esfera da sua individualidade. É Deus conosco, é Deus em nós, e é Deus através de nós. É mais do que uma religião, é mais do que um comportamento religioso. É a descoberta de um Deus cuja sabedoria pode encher as nossas vidas e pode nos fazer sábios para entender os caminhos do Senhor. Se a gente olhar e dizer assim: puxa vida, mas o Jó, daquele jeito, sofrer daquele jeito, aparentemente era justo. Aí você vai dizer: não é justo um negócio desse. Aí você olha para Jesus, que não tinha pecado nenhum, que era justo aos olhos de Deus, que era a encarnação da verdade. E a Bíblia diz que ele morreu pregado numa cruz como se fosse o maior de todos os pecadores. E ele era o maior de todos os pecadores naquele momento, porque ele levava o pecado de todo mundo sobre si. Então era o que reunia na sua vida a maioria dos pecados. Muitas vezes a gente vai achar que a gente não merece aquilo outro. Quando você pensar assim, pense em Jesus, que levou sobre si as nossas dores. E não só a minha ou a sua, mas a de todo mundo. A Bíblia diz que naquele momento é como se o Pai reunisse toda a carga de pecados humanos e lançasse sobre o seu Filho. Naquele momento Jesus diz assim: Pai, Deus meu, por que me desamparaste?
naquele momento é como se Jesus tivesse a ruptura da sua vida com o Pai e se sentisse no abandono, não porque ele tivesse cometido algum pecado contra o Pai, porque ele e o Pai eram um, mas porque ele levava sobre si os nossos pecados. Quando a gente ignora essa sabedoria de Deus, ignora essa grandiosidade de Deus, a gente pode fazer julgamentos carnais, julgamentos baseados no nosso juízo que é falho, que é fraco. Por isso tem que olhar para o Senhor, olhar para o Espírito, olhar para a palavra e ter a humildade de olhar para a palavra como nos ensinou o escritor. Pode voltar aquele texto, por favor? Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, disse Jó. Falei de coisas que eu não entendia. Falei de coisas maravilhosas demais. Falei de coisas que eu não conhecia. Ao longo do livro, Jó fala muitas coisas, mas no final do livro, ele vai dizer, agora eu sei quem é o Senhor. Eu sei qual é a minha relação com o Senhor. E eu entendo que eu e o Senhor somos uma unidade. E por tudo que eu estou passando, não estou passando sozinho. O Senhor está comigo. O Deus de Jacó é a minha força. O Senhor está comigo no vale das sombras da morte. Eu não temo, porque Ele é o meu pastor e guia a minha vida. Ele diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos, agora eu te vi com meus próprios olhos. Antes, então Jó está começando a falar com o Senhor. Veja só o que vai acontecer. Retiro tudo que eu disse antes. Jó está dizendo, retiro tudo que eu disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. O que Jó está dizendo? Eu retiro tudo que eu declarei lá no passado. Eu retiro tudo que eu disse. Porque eu disse fora da perspectiva do Senhor. Eu disse com base na minha justiça própria. Eu disse com base naquilo que eu achava de mim mesmo e não do que o Senhor achava de mim. É importante que nós não façamos um juízo sobre o que nós achamos de nós, mas um juízo sobre o que Deus pensa sobre nós. Porque o que Ele pensa sobre nós é que vai definir se temos que fazer algum ajuste aqui ou acolá, ou se estamos caminhando bem. Por isso que é importante o que Deus pensa de cada um de nós, para que nós possamos ter a segurança de estarmos vinculados ao seu propósito e ao seu querer. Mais um lá para a gente ver. Assim, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, olha só, ele disse, vocês falaram com Jó, vocês julgaram Jó, vocês avaliaram a vida do Jó, vocês deram palpite na vida do Jó, vocês disseram que o Jó tinha pecado oculto, vocês disseram que o Jó não... Vocês disseram, mas pela boca de vocês eu nunca falei. Olha aí o cuidado que a gente tem que ter para não emitir juízo sobre a vida dos outros, para não fazer julgamento sobre a vida dos outros, porque corre o risco da gente estar fazendo um julgamento carnal, ainda que bem intencionado, e aquilo não corresponde ao que Deus quer para a vida da pessoa, o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Então temos que ter muita espiritualidade, muita profundidade espiritual, muita humildade, para se fizermos algum comentário que passe pelos 3 crivos. É verdade? É benigno? É edificante? Então eu faço. Se não for, evite fazer, porque pode ser que você esteja contribuindo para criar ainda mais problema na vida do outro do que o que ele já tem. Seja sensato, seja amoroso, seja, Veja o que ele vai fazer com esses 3 aí, Olha só o que ele faz com os 3, Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, leve os animais a meu servo Jó e ofereça holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele.
não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. O que Deus mandou eles fazerem? Aqueles que julgaram Jó. Agora, Jó, vocês vão lá na frente do Jó, leve lá os novilhos, façam o sacrifício, peçam perdão ao Jó, e o Jó vai orar por vocês. É o Jó que vai orar. Eu vou ouvir a oração do Jó a respeito de vocês, e vocês serão restaurados. Por quê? Porque isso que vocês vão fazer é para vocês reconhecerem que vocês falaram sobre Jó, algo que não tinha a ver com Jó. Então, entenda o propósito de Deus, para que você se insira no propósito de Deus e fale as coisas compatíveis com o propósito de Deus, porque isso abençoa a sua vida e a vida das pessoas sobre as quais você vai emitir algum juízo, vai emitir algum conselho, vai dar alguma palavra, e pode ser que a palavra não seja aquela que vem de Deus, mas seja a que vem do seu juízo, e às vezes o seu juízo contaminado com a sua própria maneira de pensar e viver, e não falando segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Faz sentido para vocês? Então no 9, ó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha aí como é que termina essa história. O Jó termina sendo uma referência. A referência de Deus para aqueles três. E eles humildemente foram lá e fizeram. E Deus aceitou a oração do... É importante que Deus aceite a sua oração. É importante que a sua oração seja aceitável diante de Deus, porque ela é coerente com a vontade de Deus. Se pedir conforme a minha vontade, tudo será feito, diz o Senhor. É importante orar segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Agora, eu queria que você pulasse para o 42, de 12 a 17. Vai o verso 12 aí. O Senhor abençoou, olha só, o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua... Jó estava vivendo a primeira parte, né? Passou por aquela situação. Então, o Senhor abençoou Jó na segunda, porque teve uma segunda parte. Muitas vezes a gente pensa que a vida da gente vai acabar no meio de uma tragédia. Às vezes a tragédia é só para a gente experimentar o livramento do Senhor. Às vezes a tragédia é só para preparar a gente para a etapa seguinte. Às vezes o problema vai nos fortalecer, se nós tivermos a sabedoria do alto, né? Então veja lá, o Senhor abençoou Jó na segunda... Volte lá, por favor. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. E ele teve, aí está dizendo aí quantas ovelhas, quantos jumentos. O que ele está dizendo? O Senhor abençoou o Jó na segunda parte da sua vida, mais do que na primeira. Então ele deu uma restauração para ele. Então o diabo saiu perdendo, porque se ele queria destruir o Jó, ele só fortaleceu o Jó. E o Jó, nas mãos de Deus, fez algo especial, que transformou aquilo que era uma derrota numa vitória. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha Gemima, a segunda Késia e a terceira Querem Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Assim, depois disso, Jó viveu 140 anos, viu 4 gerações de seus filhos e netos. 17. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Então, o que aconteceu com Jó? Ele concluiu a sua jornada positivamente. É o que acontece conosco. Temos por lutas passadas, né? Umas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis, né? É um hino que a gente pode cantar, porque é verdade. Sim, Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o que precisamos é nunca deixar que as nossas vidas se desenvolvam no nível da nossa carnalidade humana, mas levar nossas vidas para um estágio superior, onde as coisas se decidem pela liderança do Espírito Santo, pela instrução da palavra de Deus. Vamos ter essa sensibilidade e não somente conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecê-lo por uma comunhão mais íntima e mais profunda. Entra no seu quarto,
fecha a porta, trata com o Pai Celestial, e Ele que vem oculto te recompensará. Faz sentido?